Olá, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês, gestores, gerentes e professores coordenadores, para que vocês possam melhorar a indicação na sede dos estudantes com deficiência. Esse vídeo que eu vou gravar hoje para vocês, especificamente, é sobre os estudantes com deficiência visual. Ao final do ano de 2020, nós fomos conversando a respeito da projeção das turmas para o ano de 2021. E eu percebi, ao consultar o nome dos estudantes, a turma e a deficiência na Secretaria Digital, que alguns estudantes apontados com deficiência visual na sede, eles tinham ou não a indicação de alguns apoios. Eu vou falar com vocês de uma maneira bastante simples. Por quê? Primeiro que a área da deficiência visual não é a minha área de formação. Então, assim como vocês, eu tenho dificuldade em entender alguns laudos, relatórios que chegam para mim, ok? Como nós já conversamos algumas vezes, nós não somos especialistas em todas as áreas, né? Não temos formação em todas as áreas da deficiência. A minha área de formação é deficiência auditiva. Na verdade, nem deficiência auditiva. A minha área de formação é Libras. Então, assim como eu tenho dificuldade em entender alguns laudos, eu acredito que vocês também tenham muitas dúvidas quando se deparam com uma indicação de deficiência no laudo apresentado pela família e como vocês devem fazer a inserção dessa deficiência na Secretaria Digital. Por que é importante falar sobre isso? Muitas vezes vocês recebem os estudantes de outras escolas municipais, escolas particulares, escolas municipais ou estaduais de outros estados. E quando vocês se deparam com a situação de lançamento da deficiência na sede, vocês muitas vezes sentem dúvidas em manter ou não aquela deficiência indicada na Secretaria Digital ou não manter. Quando você recebe uma criança com deficiência visual e a deficiência já está apontada na sede, qual que é a primeira pergunta que nós devemos fazer? Essa deficiência foi lançada por quem, em que momento? Veja bem, você pode receber uma estudante para ficar uma forma mais adequada no 6º ano. Então, a sua escola atende anos finais e recebeu uma estudante com indicação de deficiência visual na sede. Primeira coisa, quando vocês pedem um laudo para a família, vocês vão olhar a data daquele laudo. Se o laudo é um laudo atualizado, você precisa olhar na sede e verificar se a deficiência lançada para aquela criança, para aquele estudante na sede, condiz com o laudo que você tem em mãos. Ah, Beth, mas na verdade essa deficiência foi lançada quando ele entrou na educação infantil. Não fomos nós que fizemos esse lançamento, essa indicação de deficiência na sede. Então, se está errado, não fomos nós que fizemos. Vejam bem, nós não estamos preocupados se alguém fez ou deixou de fazer o lançamento devido. O importante é que nós façamos a atualização das informações. Por quê? Essa criança, quando ingressou na educação infantil, pode ser que ela tivesse uma baixa visão, um certo grau de perda visual, que hoje isso pode ter aumentado ao ponto de ter se tornado uma cegueira, ou não, ou essa criança passou por algum tratamento, alguma cirurgia corretiva, e ela deixou de ter aquela deficiência, né? Ou ela melhorou a sua condição. Então, vamos lá, essa criança entrou na educação infantil e ela precisava de um apoio
de um ledor, porque ela tinha um grau de deficiência que não permitia que ela fizesse a leitura, ou ela tivesse a visão normal, né, normal, aspas, ela tivesse a condição de visualizar, ainda que com uma lupa, com um óculos, com um grau, com alto grau, né? E ela precisava de um ledor para todas as atividades que eram propostas. Ok. Hoje, essa criança no 6º ano, ela pode ter melhorado a situação ou piorado. É importante que vocês atualizem essas informações na Secretaria Digital, dizendo se ela continua precisando deste apoio ledor ou não, né? Ou se antes ela não precisava e agora ela precisa. Por que é importante que essas informações fiquem atualizadas na sede? Porque quando as informações da sede migram lá para o censo escolar, essas informações que estão lá na sede, elas migram também. Não só o nome da criança com a indicação da deficiência, como também todos os apoios que ela necessita. Então, se você não atualizar essa informação na sede e ocorrer uma avaliação externa, como o SAEB, ou mesmo como o SARESP, é provável que essa criança receba um material que não esteja adequado à necessidade dela. Por exemplo, uma criança que no 1º ano do ensino fundamental, ela usava a fonte 18, e agora no 6º ano, ela usa a fonte 24, o material provavelmente que chegará para ela fazer a prova é com fonte 18. Então, para que a gente consiga dar conta do atendimento adequado para todas as crianças, estudantes com deficiência visual, é importante que vocês mantenham essa informação atualizada. Agora, veja bem, você tem lá na sede um estudante com indicação de deficiência visual. Quando você precisa formar uma itinerância ou uma sala de recursos e alguém pega o prontuário dessa criança e percebe que não tem documento nenhum dentro do prontuário dela. Aliás, você nem sabe por que essa criança tem essa indicação de deficiência, porque, a priori, você não considera nem que essa criança precisa desse apoio especializado, né? Desse atendimento especializado. Qual o primeiro passo? É chamar um responsável para uma conversa, né? Uma conversa não no sentido de cobrar um laudo, mas de pedir informações para essa família. Olha, nós observamos que aqui no sistema existe uma informação de uma deficiência visual. Isso procede? Algum dia essa criança passou por algum tratamento? Ela precisou fazer alguma cirurgia corretiva? A senhora tem alguma informação sobre como está a situação da visão do seu filho, né, desse estudante, enfim. Essa conversa é bastante importante, porque aí você vai entender em que momento alguém, um dia, colocou essa deficiência lá na sede e você vai entender se você deve manter ou não essa deficiência. Ah, Beth, mas quem é a pessoa responsável para me orientar sobre se eu devo tirar ou não essa deficiência do sistema? Nada melhor do que a conversa com a família. Se a família indicar, sinalizar que essa deficiência ela foi temporária e já foi corrigida, não existe motivo algum para manter essa deficiência lá na sede. Mas se existe um laudo, existe um histórico de que essa criança tem, de fato, uma deficiência, você não pode simplesmente ir lá e excluir porque a mãe não apresentou a você um laudo atualizado. Então, a primeira conversa com essa família é muito importante para você entender se existe um histórico de deficiência ou não. Beth, mas é possível que exista alguma criança com indicação de deficiência visual na sede que nunca tenha sido deficiente na vida? Tudo é possível.
né? Mas, como nós estamos aqui para conversarmos como manter essa informação atualizada, corrigida, nós não vamos buscar responsáveis por este fato, né? Quem um dia colocou na sede que essa criança tem deficiência visual. Aí, de posse do laudo dessa criança, você precisa fazer uma consulta, como eu sempre faço. Não pensem vocês que eu olho lá o laudo, vejo lá o CID que a criança apresenta e já bato o olho e falo, nossa, olha, é cegueira, é deficiência visual. Nunca, né? Como eu já disse, nós não somos especializados ou especialistas em deficiência visual. Somos pedagogos, somos formados para gestão, para ministrar aula em sala de aula, não no atendimento especializado. Então, nós precisamos recorrer a uma pesquisa, que é o que eu faço, gente. Eu não fico ali deduzindo, deve ser isso. Eu vou ler o laudo e tentar pesquisar alguma coisa sobre aquela deficiência visual, ok? Bom, mas como é que eu vou saber? Eu olhei lá o CID, Beth. O CID de cegueira comum, que seja apresentado com o número 54, H54, aí vem lá, H54.1, H54.2, H53, que é baixa visão ou visão subnormal. Então, você vai olhar o CID e vai fazer como eu faço. Você precisa pesquisar no Google a informação sobre aquela doença. Às vezes, a criança não tem um CID de cegueira ou de visão subnormal ou de baixa visão. Pode ser que ela tenha alguma doença nos olhos. Ela pode ter ceratocone, ela pode ter catarata. E aí você vai precisar pesquisar o CID dessa doença, que está ali apontado no laudo dessa criança, e também conversar com a família. Porque nem sempre os relatórios médicos, eles vêm com essa informação, de que a criança precisa de um apoio especializado, né? De que a criança precisa aprender o braille. Isso não vem. Dificilmente nós pegamos um relatório, um laudo com essa informação. Mas qual é o nosso documento orientador? Lá em 2014, ainda quando nós tínhamos a resolução 61, e esse comunicado ele trazia a descrição de cada deficiência, que é o documento que nós temos hoje, tá? Depois da resolução 61, que foi revogada pela resolução 68, nós não tivemos alteração deste comunicado. Esse comunicado, que ainda foi publicado pelo CAP, ele trazia a informação, essa instrução é a instrução CEGEB de 14 de janeiro de 2015, e ela trata dos alunos com deficiência visual na rede estadual. E ela traz uma definição de deficiência visual. Como que ela nos ensina a olhar para os estudantes com deficiência visual e identificá-los. Olha, o Decreto Federal 3.298 de 99 e o 5.296 de 2004, ele especifica quem são os estudantes considerados com deficiência visual. Primeiro, os estudantes com cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. Então, vamos lá. O aluno que tem o grau 0,05 no seu melhor olho, ele é considerado um estudante com cegueira. Estudante com baixa visão significa acuidade visual entre 0,3 a 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. Muitas vezes o comprometimento
é num único olho e não nos dois. Os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60 graus, também é considerado um estudante com deficiência visual. O único documento que eu tenho de orientação do CAP é este. Nós não precisamos ser especialistas em deficiência visual. Nós podemos recorrer a essa instrução para entendermos quem são os estudantes com cegueira ou com baixa visão. Vamos lá. Quando você tem um laudo, você vai colocar a indicação da deficiência para esse estudante lá na sede, e você não pode simplesmente colocar a deficiência, você precisa indicar os apoios. Lá na sede, se eu não me engano, porque eu não consigo incluir a deficiência, eu até consigo visualizar, mas eu precisaria simular na sede a inclusão da deficiência para um estudante. Mas vocês sabem muito bem, principalmente os gerentes, vocês precisam indicar se ele faz uso do braille, se ele faz uso de atividades como o soroban, se ele precisa de auxílio ledor, ou do auxílio transcritor, ou do auxílio ledor/transcritor. Por que é importante? Eu já disse isso antes, vou repetir. Porque no momento que acontece uma prova, o coordenador da aplicação, dessa avaliação externa, comumente liga para vocês, né? E perguntam assim, você tem um aluno no 6º ano A, de nome tal, ele tem baixa visão, ele precisa de ledor, ele precisa de transcritor? Geralmente vocês falam assim, não precisa não. Ele consegue fazer bem a prova, ele usa o óculos, ele resolve bem. Mas por que esse coordenador está perguntando isso para você? Porque lá no censo, quando foram fazer a impressão das provas para esta turma, foi detectado um estudante com deficiência visual com indicação desses apoios. Então, vem para o coordenador desta avaliação esta indicação de que lá naquela sala tem um estudante que precisa de um ledor. Só que essa indicação foi colocada lá no ano 2000. E agora esse menino está no ensino médio e ele não precisa mais de nada, nenhum apoio. Ou piorou, ele está cego, totalmente cego. Então, ele precisa não só do ledor, como também do transcritor. Então, se vocês conseguirem manter essas informações atualizadas na sede, vocês terão menos problemas no momento de receber essas avaliações externas. Agora, outra pergunta que geralmente eu faço para as escolas. Essa criança que tem essa deficiência visual, ela precisa da sala de recursos ou da itinerância? Primeiro, o atendimento especializado é garantido em lei, é direito do estudante. Nenhum pai, mãe ou responsável legal por esse estudante pode abrir mão desse direito, porque não é o direito dele, é o direito do outro. Então, sempre eu e a Reni damos essa resposta para vocês em relação a qualquer deficiência. Então, o atendimento especializado, ele é garantido na LDB, ele é garantido na Constituição Federal, é garantido em todos os decretos que tratam das pessoas com deficiência e também na Resolução 68, que é a resolução que rege a educação especial no estado de São Paulo. Então, o pai não pode simplesmente dizer assim, eu não quero que ele frequente. Não vai aprender nada. Ou para quê, né? Já fica 7 aulas na escola, vai ficar mais 2 aulas? Para quê? O para quê, quem pode dizer, é o professor deste aluno. Não é o pai nem a mãe, tá? Então, você tem um estudante com deficiência, ele usa um material ampliado, ou ele faz uso de um óculos, e ele consegue realizar todas as demandas, as atividades
que são propostas em sala de aula regular. E vou dar outro exemplo. Além de dar conta, ele se sai até melhor do que um estudante sem indicação de deficiência visual. Ele precisa frequentar o contraturno, o atendimento especializado? Depende. Depende também da conversa que você teve com esse responsável. Porque hoje essa criança pode ter uma perda significativa, mas que está estagnado. Isso já foi comprovado, porque o laudo médico, a mãe já foi em consulta no ano passado, em anos anteriores, e a condição dessa criança não mudou. Agora, se você conversa com essa família, e a família conta para você assim, olha, coordenadora, olha, diretor, o caso dele está piorando. Lá no ano de 2017, eu passei lá em consulta com o médico, e ele disse que só com uma cirurgia para corrigir tal coisa aqui no olho do meu filho, ou, olha, ele vai precisar futuramente de um transplante de córnea. Olha, ele tem ceratocone, isso tem se agravado muito. Ele está na fila do transplante. Ou, olha, ele tem catarata, mas já está prevista uma cirurgia. Então, você, enquanto gestor, coordenador, você precisa ouvir essa história e avaliar se daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, essa criança vai precisar de alguma adaptação, se ela vai fazer uso de algum recurso que hoje ela não precisa, se ela tem uma tendência a perder a visão. Ah, Beth, mas nós não somos da área da saúde. Não, vocês não são e eu também não. Por isso que essa conversa com as famílias é sempre muito importante. Ah, mas a família geralmente não conta pra gente. Elas omitem algumas informações. Tá. Como que a gente vai fazer nesse caso? Primeiro, se é uma criança que já está com vocês há algum tempo, os professores das diversas disciplinas podem conversar e até dar uma indicação. Olha, o caso deste aluno vem se agravando, ele vem tendo prejuízos na sua aprendizagem. Lá no 6º ano, a gente já conhece, ele não era assim. Agora ele está no 9º ano e olha como é que está a situação dele, piorou muito. Isso já é uma indicação de que essa criança está tendo um agravamento dessa deficiência, um prejuízo causado pela perda visual, pela deficiência visual. Uma outra forma também é você recorrer ao Google. Vamos estudar aqui essa doença, tá? Vamos estudar esse CID, vamos pesquisar. Porque para a família, às vezes, é difícil contar para vocês que essa criança pode perder a visão, né? Muitas vezes existe a negação da parte da mãe em assumir, né? Em aceitar uma boa conversa, ajuda muito. Se você, ouvindo a família, ouvindo os professores desse estudante, entender que essa perda da visão tem prejudicado o desenvolvimento dessa criança, a aprendizagem dessa criança em sala de aula, é recomendado que você coloque essa criança na itinerância da deficiência visual ou na sala de recurso, porque ali ela já vai se adaptando com os apoios, ela já vai, se for o caso, aprendendo a usar o braille, enquanto existe aí um resíduo, né, visual, enquanto é possível ela ter uma sombra, eu não sei os termos técnicos, tá bom? Mas eu quero dizer assim, que enquanto há uma chance da criança aprender o braille antes de perder totalmente a visão, a escola precisa agir enquanto houver tempo. Existem alguns relatórios que são enviados pela rede municipal para as nossas escolas. Pelo menos aqui em Suzano é comum que a Secretaria Municipal de Educação
envie ao final do ano o relatório de atendimento especializado daquele estudante. É importante que vocês leiam. Ah, Beth, mas nós recebemos esse estudante, nós não temos nenhuma informação sobre ele. A mãe conta que ele está usando um óculos, que ele vai ter que fazer uma cirurgia, mas nós não temos. Liga. Dá uma ligadinha para outra escola, né? Verifica se existe alguma informação sobre o desenvolvimento dessa criança, se existe uma ficha descritiva, um parecer descritivo. Na prefeitura a gente usa essa expressão, parecer descritivo. Então, tudo isso para dizer para vocês o seguinte: nem todos os alunos com baixa visão precisam estar na sala de recursos ou na itinerância, mas todos os estudantes com baixa visão precisam ser observados. A indicação na sede precisa ser atualizada, que o diálogo com a família é muito importante. Que não sou eu ou a Reni que vamos dizer para vocês se a criança deve ou não frequentar a sala de recursos. Que essa necessidade ela é evidenciada no dia a dia da sala de aula. Muitas vezes um laudo não revela a real necessidade da criança. Existem laudos que são equivocados. Nós já pegamos alguns, que a criança não tinha nada de deficiência visual, era uma outra história, e por um lapso, o neurologista colocou um CID ali que não tem a ver com o que a criança, na verdade, precisa. Bom, diante disso, Beth, e se eu tiver uma criança, um estudante matriculado na unidade escolar, com deficiência visual ou com cegueira? Eu não tenho acessibilidade na minha escola. A sala de recursos ou a itinerância também serve para isso, para garantir que esse estudante com deficiência visual desenvolva a sua autonomia. De que forma? Aprendendo a usar a bengala, aprendendo a reconhecer o ambiente. Criança com deficiência visual sobe e desce escada, viu, gente? Não tem problema algum. Deficiente visual não precisa de elevador, tá? Ele pode subir, ele pode descer. Ele vai precisar aprender, ok? E para isso serve também a sala de recursos ou a itinerância, para que esse professor especializado consiga trabalhar a autonomia desta criança. Aí o cuidador. Toda criança com deficiência visual precisa do cuidador? Depende. Se ele for uma criança só com deficiência visual, pode ser que não. Que ele tenha uma independência nas atividades da vida diária e na escola é só uma questão de adaptação. Agora, pode ser que seja uma criança que chegou até sexto ano, ao quarto ano, quinto ano, sem autonomia alguma, né? Porque a família fez tudo por ele sempre, deu tudo na mão, não ensinou a usar o banheiro, não ensinou a fazer a sua própria higiene, não ensinou a fazer a alimentação com independência. Então, por um período, é possível que o cuidador atue com esta criança. Mas por que por um período? O cuidador para o deficiente visual, ele não pode ser um profissional permanente. Porque o cuidador é para auxiliar na alimentação, na higiene e na locomoção, tá? Sempre com vistas à autonomia. O cuidador não pode ser um profissional para ser babá, para ser agente dessa criança, mesmo porque ele vai para o ensino médio, né? Você pode ter um estudante aí de 9º ano com deficiência visual que fica totalmente constrangido quando é acompanhado pelo cuidador no banheiro, e mesmo para fazer a sua refeição no horário do intervalo, da merenda escolar. Então, esse profissional, cuidador para o deficiente visual, ele deve ser temporário.
Alguns estudantes levarão um pouco mais de tempo para conquistar essa autonomia. Outros conquistarão mais rapidamente. E cabe a você, diretor, pedir a interrupção do serviço quando esse estudante alcançar essa independência para realizar a sua locomoção, a sua higiene ou a sua alimentação na unidade escolar. Volto a dizer, o olhar é para cada um. A gente não pode generalizar. Todos os deficientes precisam do cuidador? Não. Tá? É permanente? Não, não é permanente, é temporário. Então, minha escola não tem acessibilidade, preciso transferir esse estudante para outra escola. Por quê? Por quê? Escola sem acessibilidade seria para um cadeirante, né? Numa escola que não tem elevador funcionando. Mas, para o deficiente visual, não há qualquer impedimento para essa criança frequentar a escola, tá? A não ser que ele tenha uma outra deficiência associada, mas aí é outro caso. Estou dizendo aqui hoje, a nossa conversa é sobre os estudantes com visão subnormal ou baixa visão. E a sala de recursos e itinerância na área da deficiência visual. Como que eu faço para abrir esse atendimento? Se você tiver um espaço não segregado, você pode pedir a abertura desse serviço. Mas nós não temos tantos profissionais especializados em deficiência visual. Então, o que nós recomendamos? Que você busque uma vaga nas escolas que contam com salas de recurso na área da deficiência visual. Nós temos aqui em Suzano a Escola Massaíde Secchini, a Escola Carlos Monteni, sala de recursos, se eu não me engano, são só essas duas. E existem outras escolas com serviço de itinerância, né? Porque a criança pode ser atendida na própria escola, num espaço que não seja exclusivo para o atendimento, ele pode ser atendido no serviço de itinerância. E aí você pode pedir esse serviço de itinerância na área da deficiência visual, se perto da sua escola não tiver uma sala de recursos já autorizada. O expediente para pedir é lá pelo Sem Papel, aquela ficha de projeção que eu encaminhei foi lá no mês de setembro de 2020. Você vai anexar o laudo e vai solicitar a abertura desse serviço, ok? Talvez eu não tenha me lembrado de todas as escolas com salas de recurso aqui. As duas que eu me recordo bem é a Escola Massaíde Secchini e a Escola Carlos Monteni. Em Ferraz, eu não tenho conhecimento de sala de recursos nessa área da deficiência, tá bom? Bom, então esse vídeo foi hoje para falar especificamente sobre os estudantes com deficiência visual, tá? Eu vou gravar outros vídeos sobre as demais deficiências ou TEA pelos próximos dias, e essa conversa vai ser para orientação mesmo. Isso aqui não é formação, não é para passar em ATPC, não é para compartilhar o link com os professores, não, nada disso. Isso aqui é uma orientação para os diretores e principalmente para os gerentes, tá bom? Para que vocês cuidem muito bem da deficiência dessas crianças, né, que são lançadas lá na Secretaria Digital, tá bom? Com vistas lá na frente, nas avaliações externas. E também para que esse estudante tenha um atendimento adequado, de acordo com a sua necessidade. Me perdoem se eu falei de uma forma muito simples, simples no sentido de não usar os termos técnicos corretos para falar sobre deficiência visual, mas estamos aprendendo. Se eu deixei alguma dúvida, coloca aí nos comentários e eu vou ler e vou responder. Se identifique, né, por favor. Eu sou o gerente da escola tal, para eu poder mandar a resposta para você, se eu tiver essa resposta, né? Senão eu vou precisar pensar, conversar com a minha parceira, com a Reni, com a Rogata, né, com as minhas parceiras, para poder ajudar vocês da melhor forma possível. Por hoje é isso. Muito obrigada. Estamos sempre à disposição para ajudar.